Fala pessoas, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai continuar, essa é a parte 2 dos livros lidos deste ano. Então eu vou falar um pouco sobre esses livros que eu li, bem brevemente, para que o vídeo não fique muito grande. Então é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo. Tá, o primeiro livro é este aqui, que na verdade não é um livro, é uma coleção de mangás, são 4 mangás. Eu os li este ano, e ele é um mangá LGBT japonês, e ele fala basicamente sobre a história desse garoto, que o nome do livro é Sonhos ao Amanhecer, mas ele conta a história desse garoto que é gay e ele acaba sendo descoberto pelos colegas dele da escola, e vocês sabem que no Japão é muito mais complexo essa história, e aí meio que ele tenta se matar. Só que aí o que acontece? Nesse momento que ele tenta se matar, ele acaba encontrando uma pessoa que também estava pulando de um local tão alto quanto, e aí ele tenta salvar essa pessoa. E aí ele meio que conhece alguém, que é essa pessoa misteriosa, que ele tenta entender um pouco mais sobre quem é essa pessoa. E nesse momento que ele conhece alguém, ele também conhece... Alguém é o nome da pessoa, tá, gente? E aí ele conhece alguém, ele vai junto e vai pra um local. E descobre que alguém tem um local, tipo um salão, onde várias pessoas LGBT se encontram. Então você vai ter várias histórias dentro da história do nosso protagonista aqui dentro. E falando de várias siglas do movimento LGBT aqui. As histórias beiram cada uma das siglas. Então é muito interessante, porque você vai vendo essa perspectiva japonesa sobre o mundo LGBT. E tem toda uma metáfora sobre reforma de casas e, enfim, o psicológico e a aceitação. É bem louco. E eu adorei, é apaixonante, é fofinho. A parte ruim é que ele só tem 4 volumes e eu sinto que ele poderia ter mais, porque meio que algumas histórias não finalizam. Então eu fico meio triste, mas em si eu gostei bastante, então por isso eu dou 5 estrelas. O próximo lido deste ano foi o Sêneca, sobre a brevidade da vida, que é um estoico. Eu li, na verdade, porque o estoicismo está muito famoso, e aí eu disse, meu Deus, eu tenho que saber o que é isso aí, porque esse povo gosta tanto dessa coisa. Fui ler, gostei do Sêneca. Ele é um cara legal, eu gosto do Sêneca. Eu ainda tenho que ler os outros estoicos. E eu tenho que reler o Sêneca, agora, novamente, com uma perspectiva mais ativa, né? Eu tenho que ler, porque filosofia você precisa ler com atenção. Não adianta você só ler como um livro normal. Você precisa inicialmente ler assim, mas depois você ir lendo ativamente, escrevendo sobre, tentando discutir as ideias com outras pessoas, enfim. É uma coisa importante, então eu pretendo sim reler o Sêneca e os outros estoicos. No caso dos outros estoicos, ler eles e depois relê-los de forma ativa. Eu vou tentar, principalmente este ano, dar uma ativação nesses livros mais filosóficos assim. Inclusive vai sair um vídeo logo mais, esta semana, sobre os livros que eu quero ler no próximo ano. Lembrando que eu tenho uma meta de ler 50 livros. Tá lá no meu vídeo de meta. Se você não assistiu, vai lá assistir. É esse aqui. E esse é o livro do Sêneca. Eu gostei muito do Sêneca. Ele é um cara muito legal. Me recomendaram começar por ele. Então eu comecei. E realmente o Sêneca é um cara legal. Ele vende o estoicismo bem. Eu já ouvi falar que os outros não são tão simpáticos quanto o Sêneca. Então eu gostei muito do Sêneca. E minha nota é 5 estrelas. O próximo livro é Tudo é Rio, da Carla Madeira, que é um famosinho deste ano. Todo mundo que é booktuber ou coisas do tipo leram esse livro. E eu li também, entendeu? E eu adorei. É um livro brasileiro, então ele é muito bom. Apesar de ele ser polêmico, né? Porque ele tem algumas falas e alguns pensamentos bem polêmicos aqui dentro. Até porque ele tá falando sobre uma mazela social, né? Eu gosto muito disso dos livros de literatura brasileiro, porque eles têm essa perspectiva de falar de coisas que incomodam a sociedade. E tipo, que as pessoas não têm tanto costume de falar sobre, e falar explicitamente. É uma coisa que eu gosto muito no Jorge Amado. De falar as coisas, aquelas que ninguém quer ouvir. Entende? Sobre pessoas que ninguém quer escutar. E isso é muito interessante, porque meio que expõe na cara das pessoas, ó, gente, isso aqui existe, parem de ficar fingindo que isso não existe. Então eu acho isso muito legal. Basicamente, Tudo é Rio fala sobre a história de um trisal, vamos dizer, não, um trisal não, porque eles teriam que se relacionar ao mesmo, seria tipo um triângulo amoroso entre uma prostituta e um casal. E é muito louco como esse triângulo amoroso acontece. É uma coisa... É muito legal como ele vai se construindo.
Eu gosto dos 3 personagens como igual, eu não tenho nenhum preferido. Os 3 pra mim são incríveis. E a história dos 3 é muito marcante, é bem interessante você ver como isso vai se construindo. E a escrita é muito fácil, então é muito legal, ela é fluida como um rio. É bem entendido, sabe? Você não vai sentir dificuldade em lê-lo. E ele traz uma mensagem importante, sabe? As discussões trazidas aqui são muito boas. E é um livro simples, que não precisa complicar, mas que te traz o que ele quer trazer e você entende e tá tudo bem. E eu acho isso muito massa, então eu recomendo super esse livro, eu dou 5 estrelas, eu adorei ler, eu li rapidinho, assim, foi um livro que eu apaixonei real. Agora um livro de autoajuda, tem o Mindset, eu não gosto desse livro. Eu acho um livro bom pra quem gosta dessas coisas, mas eu realmente nunca mais vou ler autoajuda. Eu tenho alguns livros de autoajuda aqui, tá, gente? Eu já li aquele não sei o que do Milionário, já li não sei o que da Babilônia, e agora eu li o Mindset e assim, é muito chato, entendeu? Eu não gosto mesmo desses livros. O Mindset ele nem é tão de coach, porque a moça é PhD na área, né? Mas, enfim... eu entendo o que ela tá falando, é interessante, faz sentido, mas eu só acho que, assim, é um livro que poderia ser uma reportagem simples ou realmente um artigo, alguma coisa. Não acho uma necessidade desse livro, não acho ele isso tudo. Foram vendidos mais de 107 milhões de exemplares. 107 não, desculpa, gente, 1,7 milhão de exemplares. E eu não acho que ele vale isso, entende? Tipo, não acho essa revolução toda. Meu Deus, que grande assunto. Não me conquistou muito, eu não ligo muito pra essas coisas, então... É uma literatura fácil também. Eu vejo muitas pessoas atacando livros de, tipo, de jovem, assim, young adult, sabe? Tipo os livros que eu falei na parte 1. Só que esse livro é mais fácil que esses livros, sabe? E, tipo, eu fico pensando assim, as pessoas que leem esses livros se sentem tão, tipo... Meu Deus, tô lendo, sei lá, o Platão aqui, sabe? E aí, tipo, meio que a linguagem desses livros, ela é bem facinha e ela é repetitiva. Isso é uma coisa que me incomoda nos livros de autoajuda. Eles têm, sei lá, 300 páginas pra falar uma coisa que eles poderiam falar em 10, sabe? E isso me irrita um pouco, porque eu fico... Realmente, eles estão enchendo linguiça pra vender livro. Então, eu acho meio chato. Então, minha nota pra esse aqui é 3 estrelas. Agora, vamos pra 3 livrinhos pequenos e de livros de bolso. E pequenos também, porque eles são fininhos. Que são livros de filosofia do Sartre. Aqui a gente tem o Schopenhauer. Não é o Schopenhauer? É o Schopenhauer e o Heidegger. Aqui é o Heidegger, Identidade e Diferença. O Schopenhauer, que é sobre a arte de ter razão. E o famosinho do Sartre, que é o existencialismo é um humanismo. E, bom, vamos novamente àquela coisa do Sartre. Eu não tenho muito o que opinar sobre esses livros, porque é como o Sartre fala... Ou, é como o Sartre fala o quê? É como eu falei lá na questão do livro do Sêneca. Eu sinto que eu preciso reler estes livros de forma ativa. Eu os li de uma forma como um livro de literatura normal. Eu li parte por parte e tal. Mas isso não faz que eu entenda-os, entende? Eu acho que é importante a gente revê-los. E são livros de filosofia, não é tão fácil entendê-los. Eu vou tentar retrabalhá-los agora de uma forma mais ativa mesmo. Se der, e eu cumprir meus livros este ano, que eu tenho meta, inclusive, novamente, vai sair um vídeo de metas dos livros do próximo ano. Assim que eu cumprir esses livros que eu quero tanto ler, eu tentarei relê-los e, tipo, de uma forma, como eu falei, mais ativa, realmente, para tentar pegar o máximo de ideias aqui. Porque filosofia não é só ler. Você tem que ler, você tem que discutir, você tem que pensar, você tem que pesquisar, você tem que ver aulas, tentar procurar outras pessoas que pensam, o que elas pensam sobre. Tentar ir construindo um raciocínio mesmo. Não é só ler por ler. Entende? Então, isso é importante. Eles são livros, na verdade, de estudo. É uma coisa realmente mais ativa. Não é uma coisa como um livro de ficção, que sim, você pode pensar, você pode refletir, mas não é a mesma coisa. Há um processo de estudo necessário para o entendimento. Então, por isso, são livros que sim, lendo do jeito que li, os valorizo.
E assim, eu realmente dou 5 estrelas pra eles. Os livros são muito bons, principalmente o Sartre. Me apaixonei pelo Sartre, tanto que eu comprei outro livro do Sartre. Então, pretendo inclusive lê-lo no próximo ano. E é isso. Eu dou 5 estrelas para os 3 livros, tanto para o Heidegger, como para o Schopenhauer, quanto para o Sartre. Por fim, o último livro é o livro do Carl Sagan, que é o Contato, que não é um livro tão famoso do Carl Sagan quanto O Mundo Assombrado por Demônios, mas esse livro, diferente do Mundo Assombrado por Demônios, ele é um livro de ficção. Então é o Carl Sagan escrevendo uma ficção. E, caras, ele mandou muito bem. É realmente impressionante o quanto Carl Sagan mandou bem nesse livro. É um livro muito bom, eu gosto bastante. Inclusive, eu prefiro ele do que O Mundo Assombrado por Demônios, porque eu não gosto do Mundo Assombrado por Demônios, mas enfim, isso é uma tour para outro vídeo. Mas eu tenho... Assim, não é que eu odeio o livro O Mundo Assombrado por Demônios, mas é porque eu não gosto tanto de alguns pensamentos do Carl Sagan. E eu discordo de alguns deles, mas o livro é sim bom, mas não é, pra mim, essa grande revolução filosófica que todo mundo fala. Mas O Contato é um livro muito legal, uma ficção muito bem construída pelo Carl Sagan. O Carl Sagan é um bom escritor, e isso é muito legal, porque ele é físico e o cara também é escritor, e ele é muito bom nisso, então eu acho isso muito legal. E basicamente conta a história de uma cientista que entra em contato com aliens. Eles mandam um sinal para a Terra. E aí meio que isso vai desencadear vários problemas aqui na Terra, porque vocês sabem, humano é humano. Então o governo começa a achar que o outro governo tá procurando coisa com o outro, não sei o que, tá, sei lá, espionando o outro, blá 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 blá, e começa toda aquela palhaçada governamental, toda aquela burocracia chata, e aí, enfim, é aquele governo que nunca apoiou a ciência, mas do nada, quando surge um alienígena, eles acham que todo alienígena é igual a eles, principalmente os Estados Unidos, que acha que todos os alienígenas são iguais a eles e quer invadir os planetas, e aí fica materializando o próprio defeito no alienígena, eu acho isso muito bom. Ou se não, do outro lado são as pessoas surtando por causa dos aliens, achando que, sei lá, é Jesus voltando, ou que é o diabo tentando enganar as pessoas, ou que é a ciência tentando controlar a mente das pessoas, aí começam os pseudocientistas a aparecer. Então, é um livro bem Carl Sagan, ele vai ter aqui uma criticazinha às pseudociências, uma criticazinha aos governos, uma criticazinha à perspectiva científica. Então vai ter uma crítica a tudo. É um livro muito legal, eu recomendo super. E eu dou 5 estrelas para esse livro, muito bom. Bom, gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Esses foram os meus livros deste ano. Como vocês podem perceber, eu não li tantos livros assim. E é por isso que uma das minhas metas é ler bem mais no próximo ano. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like, se inscreve, clica no sininho sempre para receber notificações sempre que tiver um vídeo novo. É isso, um beijo e tchau.